Caríssimos, rezamos também para o descanso eterno do Padre Antônio Tadeu Domingues. Ele foi sepultado hoje à tarde em Osasco. Ele é o segundo padre lá de Ribeirão Branco. O primeiro é Bosco, que é bispo, e eu sou o terceiro. Depois de mim tem mais um, também já faleceu. E ele foi sepultado hoje lá. Os seus familiares, ainda alguns moram em Ribeirão Branco e outros em Guaratinguetá. Então nós rezamos para o descanso eterno do Padre Tadeu. Meus caros irmãos, vocês ouviram os cuidados que eles tinham com a arca. E nesse livro dos reis, ele diz o que é que tinha na arca. Na arca tinha as tábuas da aliança que o Senhor estabeleceu com os filhos de Israel. Justamente quando eles saíram do Egito, aspirando vida livre de povo, foram 40 anos na travessia. Aonde é que Moisés recebeu essas tábuas? Recebeu no Monte Horebe. O que continha? Os mandamentos. Se vocês derem uma olhada nos mandamentos com bastante atenção, lá está a chave de uma vida próspera e de qualidade. E o primeiro mandamento é amar a Deus. Não se esqueçam do próximo. Quando você vai olhando para ali, logo já aparece em seguida o quarto. O quarto está intimamente voltado ao pai e à mãe. O cuidado da vida que nós lembramos ainda do livro de Jó, você pode fazer o que quiser com Jó, mas a vida dele sou eu. Ele é meu e eu sou dele, disse Deus. A nossa vida, nunca ninguém deve atentar contra a vida, desde o útero materno até que nos encontremos face a face com Deus. Não matar. Homens da verdade, não levantar falso testemunho, não mentir. E assim nós temos esse quadro. Se você for meditar profundamente esses mandamentos, nós teremos uma qualidade de saúde e de vida que vem divinamente ao nosso encontro. Por isso, meus caros irmãos, que nós encontramos eles lá no santuário, e uma nuvem encheu o templo, para dizer: Deus é livre. Ele, tal qual o Espírito Santo, ele sopra quando e onde ele quer. E agora ele está lá na nuvem. Não há um espaço que nós, pensando enquanto homens e mulheres, poderíamos dizer: vamos prender Deus aqui dentro. Não é possível. Ele está ali porque Ele nos ama. E vocês sabem, e devem saber, os ministros já conhecem bem, a finalidade primeira do corpo eucarístico de Cristo na capela do Santíssimo é para os irmãos que estão doentes, para os enfermos, para serem socorridos em qualquer momento da sua vida. Por isso que o capítulo 25 de São Mateus, ele torna real na vida dos nossos irmãos a presença magnífica de Jesus,
que pastoreia a vida de cada um deles e faz pela humildade dos ministros, das ministras. Então, quando o ministro deixa de chegar até lá, aquele corpo, aquela morada de Deus, aquele irmão, a irmã, eles ficam sedentos do Senhor. Muitas vezes até participam da missa, pelo meio que nós temos, digital e outros meios, áudio, vídeos, mas eles precisam recebê-lo presencialmente. Essa é a graça magnífica. Ele está ali, cumpriu-se a palavra de Deus, fez carne, habitou entre nós, e a presença dele revigora, nos dá um ânimo novo. Por isso que hoje, ouvindo esse texto curto, praticamente 4 versículos, mas de grande ânimo e de salutar presença de Jesus entre nós, as pessoas reconheceram Jesus e começaram a levar a ele os doentes, em todos os lugares, colocavam ali no público e diziam: não precisa nem tocá-los, basta que nós toquemos a sua roupa, a barra da sua túnica. Então vocês olhem a graça da fé. A fé é uma graça que Deus nos concede, é Ele que nos dá. Você é livre, não paga um centavo para a graça de Deus, gratuita, é envolvente, é um ato do amor para o amado, para a amada. Fé, crer, é uma graça de Deus. E eles assim o faziam, tocavam e ficavam curados. Mais tarde, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os textos que dizem: eles colocavam os enfermos ali pelas calçadas e ficavam rogando a Deus que os apóstolos passassem por ali, porque a sombra dos apóstolos passando sobre aqueles que ali estavam já era o suficiente para a fé de cada um deles. Olha as maravilhas, vai além do que nós imaginamos. Então, meus irmãos, quantas injúrias apanhou até da sua mãe. Mas tem uma coisa em Santa Bernadette que é muito interessante. Apesar dela ter certeza, ela não deixa de viver o 4º mandamento da lei de Deus. E ela era analfabeta. Guardou o que lhe disseram. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. Está nessa arca que vocês acabaram de ouvir na leitura do livro dos Reis, a primeira leitura. E ela diz a Nossa Senhora o seguinte, porque Nossa Senhora disse a ela: eu vou lhe pedir um favor, que você venha estar comigo mais vezes. Você. As amigas estavam ali, mas não viram nada, não escutaram nada, só viam que os lábios de Bernadette mexiam, como se estivesse falando. O rosto era diferente, a sua presença, o seu estar não era igual ao que eles conheciam. E ela disse: eu vou ver com o meu pai e com a minha mãe, se eles permitem estar aqui. Olha bem, honra teu pai e tua mãe. É impossível você estar diante de Deus e não viver os mandamentos. Então ela tem uma ligação íntima, isso confirma: eu estou diante daquela que veio da parte de Deus.
porque eu não arredo o pé, nem de estar com ela, mas também sou obediente. Aqueles que são carnais de bênção, porque assim o pai é e a mãe também. O Eclesiástico, capítulo 3, diz isso. Tome cuidado com o que você faz com seu pai e com sua mãe, porque eles são canal, e a bênção deles faz você prosperar. E Bernadette lê para Nossa Senhora: eu preciso consultá-los, mas é do meu querer, mas eu vou consultar-te. Nossa Senhora não diz nada, nada, nada. Ela é mãe, ela conhece, sabe, e ela retorna com o auxílio da sua mãe, justamente quando retorna Catarine e seus filhos para ela cavocar ali e ter a água para essa mulher. E a água está lá até hoje, e muita gente chega até lá. Eu conheci um padre que me antecedeu, religioso, que também ficou paralítico e banhou as suas pernas na água de Lourdes. Depois de alguns fiéis da sua paróquia, ele estava na cadeira de roda, muito jovem, disseram a ele, um padre italiano, disseram a ele: viu, você precisa dar um pulinho lá em Lourdes, vai lá. Você acredita, tem fé em Nossa Senhora? Sim, claro, como não? Então vai lá. E ele foi. E ele banhou as pernas e foi curado. E na paróquia que ele esteve antes, ele também faleceu lá, depois dele fui eu, ele terminou a sua vida fazendo o que disse a Nossa Senhora: por gratidão, enquanto eu estiver vida e saúde, eu vou amparar as crianças das mães que não têm com quem deixar. Em todas as paróquias que ele passou, ele constituiu lá o que nós chamamos hoje de creche, pensão para pequenos e assim por diante. E cuidou bem, fez o possível, o impossível é Deus que realiza, e ele cuidou das crianças até no seu derradeiro momento. Quando ele faleceu, ele ainda era presidente da creche, de 2 lugares. Então cumpriu, porque a senhora olhou e deu a ele a graça de andar novamente. Assim, meus irmãos, nós pedimos a Jesus que nos cure. Nós nos encontramos com Ele na oração, na Sua palavra, na meditação, na convivência com os irmãos, na Eucaristia, nos sacramentos. Então solicitamos: Senhor, não nos deixe voltar para casa sem antes tocar a nossa vida e fazer de nós novos homens, novas mulheres, porque nós necessitamos da Sua presença. Rezamos por aqueles que é tão sofrido e dolorido, você estar num hospital, numa casa, e você saber que tem parede ali, parede aqui, janela aqui, porta, cachorro, gatos, galinha e outros todos, e não tem a vida humana, só tem a minha. É muito triste. Já conheci algumas situações que os idosos ficavam praticamente presos, porque os familiares eram necessitados do trabalho e não tinham mesmo condições de pagar alguém. Ele tinha razoavelmente uma condição de locomover, e o ministro dava comunhão no portão, porque tinham medo de ele sair na rua. Por um buraco no portão, o ministro rezava e dava comunhão, e o ministro lá no sol, e ele lá do outro lado com guarda-chuva, e o ministro que também, para proteger do sol, ficavam conversando ali no portão. E ele se alegrava, nem via a hora de chegar o dia do ministro. Assim também ele recebeu ali, dessa forma, a unção dos enfermos. Agora, estes irmãos necessitam da sua oração. Eles precisam muito, para não desanimar, para não deixar que na cabeça se acomode as titicas de galinha, que quando nós ficamos sozinhos, se acomodam muitas porcarias. Imaginou um homem ou uma mulher doente? E essas coisas nos atrapalham muito.
tira o nosso ânimo. Então que Deus nos ajude. Outras vezes você encontra pessoas no hospital tirando a sonda da alimentação, precisando amarrar, porque não tem quem cuide deles. Não tem parentes, não tem amigos. Às vezes na hora do velório, pergunta lá para a esposa, a senhora tem filhos? Não. A senhora é a senhora, o seu esposo? Sim. Talvez os meus vizinhos, eles são bons. Talvez eles são bons. Esse dizer são bons, tenho esperança que eles cuidem de mim, porque estou sozinho. Então é para estes que nós oferecemos as nossas orações, a Santa Missa que nós estamos rezando, e pelas intenções particulares de cada um de vocês, que nós possamos ter sempre a intercessão de Santa Bernadette, a Senhora de Lourdes, em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, fiquemos em pé.